Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para você aqui 18 ideias de vasos reciclados para suculentas, cactos e plantas. Eu não sei na sua cidade, onde você mora, mas aqui vaso está cada dia mais caro. Então a gente precisa realmente começar a reciclar, principalmente quem cultiva suculentas, que brota muito, elas crescem, elas desenvolvem rápido e a gente precisa ter sempre novos vasos para elas. Como é o caso dessas aqui, ó, que chegaram lá da Creuza, eu coloquei para enraizar, elas cresceram. E elas agora já estão desenvolvendo muito, quase nem estão cabendo mais nesse vaso. Então eu vou ter que fazer vasos novos para elas, só que em vez de comprar, eu vou reciclar. Durante a caminhada essa semana eu achei um pneu aqui, que é exatamente do jeito que eu estava querendo. Ele vai caber mais ou menos umas 4 baciadas dessa daqui depois de pronto. Então vai caber muita planta que eu estou precisando colocar tudo num vaso só. Tem também algumas panelas que a Ju descartou, porque já estava só com uma alça ou já estava ficando meio enferrujada. Então a Ju descartou e eu acabei trazendo aqui para o meio do cultivo para fazer vasos novos. Lata também é uma ótima sugestão. Então já fiz o furo de drenagem, já coloquei o isopor em todas elas, mas eu vou mostrar só para dar um destaque para você o pneu, porque me perguntam como fazer a cobertura do fundo do pneu. Normalmente eu coloco algumas folhas grandes de isopor para cobrir aqui o fundo. Depois que coloca o substrato, ele se fixa aqui, vira uma coisa só e não sai nunca mais, tá bom? Então é bem tranquilo, é bem seguro. Fiz um furo de drenagem para ajudar, embora a drenagem vai acontecer na lateral também. Já coloquei o substrato aqui em todos os vasos e vou voltar com tudo pronto, já mostrando para você como que vai ficar. E vou deixar um combinado com você, de aquele que você mais gostar, você deixar nos comentários qual que gostou mais. E se gostar, realmente deixa um joinha pra gente, tá bom? Vou plantar e volto já com tudo pronto para mostrar para você. Aqui, ó, começando então pelo pneu grande, que tem mais de 1 metro de largura dessa vez. É realmente um pneuzão. Ainda não é o pneu de trator que eu tanto desejo, mas dessa vez já é um pneu grande. Fiz essa pintura aqui, ó, uns rabiscos aqui, porque a gente nem é pintor, a gente só brinca, né? Fiz aqui uns desenhos de cactos, de suculentas, dando floração, só para deixar o pneu mais estilizado ainda e mais bonito. E aí virou um belo arranjo, ó. Aqui eu coloquei um pouco de tudo, como sempre tem o laguinho com os patinhos e tem também aqui uma mistura de tudo. Muitas suculentas que estão aqui são suculentas que estavam em outros vasos, sufocando outras plantas ou sendo sufocadas. Então eu trouxe para cá para todo mundo ter mais espaço nesse vaso. Começando aqui por esse canto, ó, tem essa daqui que é uma muda de conga, que ela parece demais com essa daqui, ó, que é a mahogany. Então eu coloquei juntas para elas crescerem juntas, para a gente começar a ver a diferença entre uma e outra. Ao lado aqui tem algumas crássulas, tanto suprais quanto falcata, né? Que elas são bem lindonas. Tem essa daqui, ó, que é uma híbrida de cancã, que também estava num outro vaso, praticamente sufocando outras suculentas. Essa daqui é uma híbrida de Mona Lisa. Coloquei ela aqui, coloquei alguns filhotinhos dela aqui do lado, ó, que também são mudinhas de híbrida de Mona Lisa. E vou deixar elas desenvolver. Com certeza, daqui uns dias eu vou ter que trocar de novo, porque graças a Deus elas desenvolvem muito bem. Como é o caso dessa muda da Gila aqui, ó, tem muda também de Maúna, aqui na frente tem uma rosa de jade. Então tem várias suculentas aqui que eu coloquei realmente para poder mais uma vez fazer um arranjão bonito aí para apresentar como inspiração. Mas daqui uns dias eu vou ter que trocar de novo, que eu tenho certeza que elas vão crescer bastante. Ao lado aqui tem um pneu médio, que é o que eu sempre mostro, ou mostro algumas vezes, que também, ó, está bem lotado. Tem muita suculenta gigante, bem grande nele, para você ter uma ideia de que ele não é tão pequeno, mas ele ainda ficou pequeno perto do outro que eu montei dessa vez. Então, aos poucos, eu estou tomando coragem de trazer alguns pneus maiores para cá, né? Porque realmente os arranjos ficam muito bem neles e desenvolvem muito a planta também. As panelas, eu vou mostrar para você essa daqui, ó, que eu fiz uma mistura aqui de cactos nela. Coloquei também alguns desenhos de suculentas, mas nesse aqui eu destaquei mais o cacto, né? Então, ó, é uma panela que poderia até ficar bonita aqui, só mesmo a panela rústica, mas nós gostamos muito de fazer essas pinturas para poder
realçar, principalmente para deixar alguma inspiração para quem está assistindo, né? Então a gente coloca algumas frases, ó, coloquei aqui: quem planta o bem não teme a colheita, né? Que realmente é uma verdade, quem planta o bem sempre colhe o bem de um jeito ou de outro, e é importante a gente sempre plantar coisas boas para poder colher coisas boas, né? Na vida. E aí eu faço assim também porque o arranjo, de qualquer forma que a gente virar ele aqui, ó, ele vai estar com uma paisagem bonita na panela, uma pintura bonita, porque arranjo nem sempre ele fica do jeito que a gente monta. Aqui, por exemplo, eu coloquei nick aqui na parte da frente e coloquei lá na parte de trás suculentas que eu sei que vão crescer mais, né? Então agora no momento a nick está maior que as outras, mas eu tenho certeza que as que estão atrás são maiores, né? São suculentas que ficam gigantes. E aí pode ser que em algum momento o jogo vira. Pode ser que aqui está maior agora, vai ficar menor depois. E aí a gente vai virando aí o arranjo, né? Para a posição do sol, para tomar sol de forma melhor. Então sempre é bom quando fazer uma pintura num vaso, numa panela, numa lata, fazer várias pinturas em volta dela toda, porque vai ter aquele momento que você vai ter que virar o vaso ali para a planta tomar sol na posição mais correta. E aí as pinturas estão bonitas de qualquer lado. Então, para você que tem umas panelas precisando descartar também, dá uns vasos bem bonitos, bem interessante, né? Como diz aquele ditado, é panela velha que faz comida boa, mas tem panela velha também que dá um vaso muito bom, né? Como é o caso dessa daqui, ó, que eu coloquei essa línguas que também estava ficando bem espremida lá no outro vaso. Essa também chegou lá da Creusa e estava naquela baciada bem espremida. Aqui ela já ganhou um pouco mais de espaço. Tem também essa daqui, ó, que é uma Dutch Rose, que também agora está com espaço a mais para ela desenvolver, tá bem bonita. Tem essa aqui também, que é a Zorro, que é uma suculenta que fica grande e bem vermelha, bem bonita. E tem essa também, que é uma híbrida de Argentina, uma híbrida argentina, que também fica uma suculenta bem grande, bem bonita. Então vamos aguardar o desenvolvimento. A que mais desenvolver aqui eu vou retirando e colocando em outros vasos também. O vídeo normalmente é para poder inspirar, deixar inspiração para quem está assistindo, para deixar a dica. Nessa daqui eu fiz algumas suculentas dando bastante haste floral, que é o que a gente costuma ver por aqui, e acaba se inspirando. Plante o bem e viva bem. Mais uma frase aqui, para quando girar a panela, para qualquer lado que girar, tem alguma coisa escrita ou alguma coisa pintada, né? Fica bem interessante porque, como eu falei no vaso anterior, a suculenta é que manda no pedaço. Então, às vezes ela vai estar mais bonita para um lado do que para o outro. E também vai ter a questão do sol para a gente virar. Tem também aqui, ó, a lata de Neston. Essa é uma daquelas latas grandes de Neston. Mas pode ser qualquer tipo de lata, né, que você tiver aí, porque as suculentas realmente gostam bastante das latas. E girando aqui, ó, para você ver que tem pintura, tem escrita nela também para todo lado. Então, para qualquer lado que virar e ela desenvolver melhor, vai ter aí uma pintura bacana. Essa daqui eu coloquei nela uma Beatriz que estava desenvolvendo muito bem num outro vaso menor, mas como ela cresceu, deu mudas, eu resolvi colocar ela nessa lata, aproveitando que a lata é grande, né? E aí, à medida que ela for desenvolvendo, se a gente perceber que ela precisa ir para um vaso maior ainda, eu acabo trocando ela e colocando outra menor aqui nessa lata. Para preencher e não deixar nenhum espaço vago, eu coloquei aqui uma mudinha de orelha de burro, para poder também dar uma controlada no tamanho dela, porque ela cresce de acordo com o tamanho do vaso que coloca. E aí, até agora, qual que você está gostando mais? Deixa aí nos comentários para a gente saber qual que você gostou mais, qual que te inspirou de alguma forma, tá bom? Já vou seguindo então para a próxima aqui, que foi uma quinta inspiração que nós tivemos aqui. Essa daqui ainda é um projeto, ela não está totalmente pronta, mas foi feita também com partes de pneu, né? De pneu pequeno. E aí eu fiz a parte de baixo para servir de suporte e a parte de cima tá virando tipo um rosto, tipo uma cara, né? De uma boneca aí, vamos assim dizer. Ela ainda está em processo, eu ainda não terminei nem a boneca e nem o vaso ainda está totalmente cheio, porque a minha intenção é fazer ele ficar igual a sexta ideia do vídeo de hoje, que é essa daqui, ó, que é o filtro de barro,
que foi feito um rosto, né, para simular uma boneca, e o sedum morganiano cobriu ele todo, né? Então, futuramente, o vaso que você viu atrás ali, ele estará igual a esse aqui, ó. Para ver o rosto, para ver a pintura, vai ter que mexer daqui uns dias, porque ela era desse jeito aqui também, ó. Então, essa é a nossa sexta ideia de reciclagem, que é um vaso de filtro de barro, né, que virou a boneca aí. A sétima ideia de vaso reciclado é esse aqui, ó, que está com essa jade, que está desenvolvendo, crescendo, ficando bem bonitona. É um vaso que era um cestinho de lixo, desse cestinho tipo de escritório, né? E aí ele teve um pequeno rachadinho, nós aproveitamos o rachadinho dele de drenagem e plantamos aqui essa jade. Como sempre, a gente planta algumas coisas juntas, né? Então não tem só a jade aqui, tem outras suculentas. E a gente vai colocando para ver o que desenvolve melhor no vaso. Por enquanto está indo todo mundo bem. Todas as plantas que estão aqui estão desenvolvendo muito bem neste cestinho. Esses vasos reciclados a gente não sabe explicar o porquê, mas normalmente as plantas desenvolvem muito bem nele, como é o caso desse aqui, ó, que é dos pneus, né? Aqueles pneus de 70 ou 80 centímetros de largura ao todo. As plantas normalmente crescem bastante neles. A oitava ideia de vaso reciclado é esse daqui, ó, que eu fiz uma vez, uma vasilha de plástico, envolvi ela com tecido molhado de cimento e areia, coloquei alguns bloquinhos de cimento na beirada e formei um vaso parecendo um vaso cacto. E também as suculentas desenvolvem muito bem neles. Aqui tem uma mistura muito boa de mini suculentas, né? Mirinai, Mendonzai, tem também aqui esse Orange Dream. Então tem uma mistura boa de suculentas e todas elas desenvolvem bem. A nona ideia é aqui, ó, que é um balde mesmo de casa, balde que a gente usou até ele desgastar. Ele também teve um pequeno furo e a gente aproveitou e deixou como drenagem. Todas as suculentas que põe nele, elas desenvolvem, elas crescem, elas brotam, elas florescem e a gente faz uma boa mistura. Esse aqui eu coloquei até essa pedra aqui, ó, com uma frase que a gente gosta bastante, que é essa daqui, ó, que é ter fé, é acreditar no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Uma frase muito boa que a gente gosta aí. E tudo que põe aqui, ó, desenvolve bastante também. Então, normalmente a gente coloca plantas que crescem muito porque o vaso ele é mais fundo, então cabe bastante substrato e elas desenvolvem bastante nele. E falando em desenvolver, eu vou mostrar para você então o 10º vaso de hoje, que na verdade é uma atualização, que é aquela caixa de descarga que eu mostrei há uns dias atrás, ó, e olha para ver como que já desenvolveu todas as plantas nelas. Todas estão muito bem pegas, muito bem desenvolvidas. As da beirada já estão crescendo bastante, as gigantes que já eram grandes cresceram muito mais, e todas estão indo muito bem. A ideia número 11 também é a atualização, ó, da lata de sardinha, né? Com os cactos e também algumas suculentas que estão aqui, ó, numa boa, desenvolvendo também e ficando bem bonitonas. A de número 12 é a jarra, que quem acompanha o canal viu quando eu fiz a reforma dessa jarra aqui, que era uma jarra que tinha quebrada. Eu envolvi nela tecido molhado com a calda de cimento com areia e fiz essa pintura e montei essa jarra, né, reciclada. E hoje as plantas estão bem desenvolvidas. Quando eu plantei, todas elas eram bem pequenininhas. Hoje elas já estão todas bem grandonas e a frente da jarra também já está toda ocupada. Já coloquei até alguma haste aqui para brotar, já brotou, já deu floração e já vai tudo desenvolvendo muito bem nela. A de número 13 são as taças, que pode ser taça de forma geral, né? A gente faz isso aqui para poder meio que dar uma controlada no crescimento de algumas suculentas, para fazer realmente essa experiência, né? Para ver como que a planta desenvolve com menos substrato e em espaços menores. Pode ver que elas estão bem, porém todas com tamanhos reduzidos, como é o caso dessa daqui, ó, que é uma pálida que ela estaria aí 6, 7 vezes maior do que ela está, e aqui ela está pequena porque ela foi plantada na taça pequena. Então aqui eu costumo fazer muito isso porque tem suculentas que são bonitas, mas elas ocupam espaço demais, né? Então a gente costuma reduzir elas em vasos menores. A de número 13, que também
é uma reciclagem, são as bacias, né? Isso aqui é a bacia que foi usada dentro de casa também para fazer salada, para fazer preparo de alimentos. E ela acabou rachando também, trouxe aqui para o meio das plantas e fiz aqui essas baciadas, esses arranjos. É uma forma de você usar um utensílio que às vezes deu um leve rachadinho ali, um leve quebrado, mas que você consegue reaproveitar ele no meio aí do seu jardim, no meio das suas plantas. E esse arranjo aqui, para você ter uma ideia, eram mudinhas bem pequenininhas que ia sobrando de outros arranjos que a gente ia montando. Eu vinha, trazia aquela mudinha para aqui e fui meio que colocando vários aqui para poder ter paciência de ver eles desenvolverem, né? Sempre coloco aqui alguma coisa para montar um arranjo, para realmente ter paciência de ver a planta desenvolver. E chega um ponto que a planta que foi colocado meio que ocasionalmente, ela começa a brotar e começa a dar vida para aquele arranjo, né? Então agora está tudo bem harmônico aqui. O arranjo realmente virou um arranjo de suculentas. A ideia de reciclagem também, que no dia que eu mostrei todo mundo gostou bastante, foi essa daqui do Homem-Aranha, feito com aqueles galões de amaciantes, né? Aqueles maiores. E aí eu plantei nele aqui, ó, um tostão ou um dinheiro em penca. No dia a muda estava bem menor, já cresceu, já desenvolveu, já está esparramando aqui, ó, já está até cobrindo já a testa do Homem-Aranha. E com certeza daqui a uns dias vai cobrir muito mais, né? Porque a gente percebe também que elas gostam bastante desse tipo de vaso e todas elas desenvolvem muito bem. Normalmente eu vejo isso aqui como uma forma de brincadeira, né? Além de você ter planta bonita, você acaba deixando o seu jardim, o seu quintal, o cultivo mais engraçado e mais leve, mais divertido. Atualização também então de número 15 de vaso aqui, de ideia de vaso, foi a lata de farinha, né? Que no caso aí é um vaso meio que de cerâmica, que foi colocado então aqui as gilvas, tanto a comum quanto a cristata, e todas elas estão desenvolvendo muito bem, estão crescendo, estão brotando. A cristata, depois que eu coloquei nela, ela desenvolveu bem, já tem bem mais folhinhas novas. A gilva maior, normal, já está liberando até mudinhas aqui, ó, no meio das folhas. Eu não sei se é mudinha, se é haste floral, mas está saindo aqui uma brotação. Isso mostra que a planta está desenvolvendo e gostando aí do vaso novo, né? E seguindo então para a ideia de número 16 de reciclagem, que também é uma jarra, porém essa daqui eu não coloquei tecido de cimento nela não. Só usei a jarra mesmo, que também estava já com furo, ela rachou. E aí, em vez de jogar fora, eu trouxe ela para cá. Então seriam coisas que iriam para o lixo e que realmente a gente faz virar um luxo, né? Porque realmente, ó, esse pneu, por exemplo, ele realmente foi achado na rua. Eu não vou dizer que ele foi achado no lixo, porque ele estava em frente à oficina que o moço vai retirando e vai deixando lá para quem quiser carregar. Mas ele já estava jogado fora. Então, dá para a gente aproveitar muita coisa que fica por aí, que às vezes não vai ter utilidade nenhuma mais, e a gente acaba aproveitando, economizando, reciclando e deixando aí o jardim, deixando o cultivo até mais bonito, né? Mais interessante. Porque tem duas coisas que combinam bem, é um vaso bonito com a planta bonita. Porque muitas vezes você vê uma planta muito bonita, mas se o vaso estiver feio, ele quebra ali a metade do interesse daquela planta, né? E a mesma coisa é o vaso pode estar bonito, mas se ele tiver com a plantinha capengada, estranha ali dentro dele, também a combinação não fica tão legal. Então a gente pode estar fazendo aí a junção, né, do útil ao agradável, colocar uma planta bonita num vaso bonito. E muitas das vezes a gente pega lá um pneu de qualquer jeito e jogar uma planta nele, ele não vai realçar tanto a planta quanto se você fizer aí uma pintura e fizer aí uma estilizada nesse vaso, né? Deixa ele mais estilizado. Esse vídeo de hoje, então, ele foi para deixar para você que está assistindo, que está me acompanhando até agora aqui ao final do vídeo, né? Mais próximo do final do vídeo. São ideias que em um momento ou outro você pode lembrar e falar, opa, eu vi isso aqui lá no canal do Marcos e vou fazer que fique interessante, que fica legal. E aí, qual delas que você achou mais interessante? Deixa aí nos comentários, que é importante para a gente saber da sua opinião
E também deixa aí de onde você assiste, né? Até onde chega as nossas informações, que é bem importante para a gente também. Falando em comentários, eu vou deixar aqui alguns abraços especiais hoje para 2 amigas inscritas aqui no canal. Então, um abraço para a Rosa, ela deixou o comentário dela e colocou que ela é de Mandaguari, Paraná, e pediu para mandar um abraço para ela. Um abraço, Rosa. Um abraço também para a Rose, que deixou o comentário dela e colocou que ela é de Umuarama, no Paraná, quase pertinho do Paraguai. Então, um abraço especial aí para a Rose, um abraço especial para a Rosa e também para todo o Paraná, porque as duas são do Paraná. E para você que ficou até o final do vídeo, se gostou e ainda não foi inscrito ou inscrita por aqui, te convido a se inscrever, deixar o joinha, compartilhe esse vídeo aí com quem você sabe que gosta de planta e gosta também aí de reciclagem, artesanato, tá bom? Fazendo isso, o YouTube entende que você gostou, pega todo o vídeo novo que eu postar aqui e manda para você, tá certo? Combinado? Então tá bom então. E para você que foi minha companheira e o meu companheiro até o final do vídeo, agradeço pela sua companhia, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.